está começando mais uma edição de Síntese. Você já sabe, nós apresentamos no Síntese os destaques dos julgamentos que aconteceram durante a semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. O nosso programa de hoje tem algumas características especiais. Afinal, trata-se do primeiro programa com o início dos trabalhos do segundo semestre de 2009. Isso depois do período em que o judiciário entra em uma espécie de férias coletivas. Algumas pessoas gostam de falar em termos de recesso do judiciário, outros não gostam muito dessa expressão, mas o que é certo é que as sessões plenárias, elas ficam paralisadas durante esse período do mês de julho e voltam exatamente agora no início de agosto. Por conta disso, no nosso programa de hoje, vamos ver os destaques, ou melhor, rever os destaques das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal do dia 3, 5 e 6 de agosto de 2009. Do dia 3, a sessão que marcou a abertura dos trabalhos do segundo semestre. E, por conta disso, não é, Lídia, nós temos 3 sessões plenárias, uma expectativa de muita coisa para a gente falar no nosso programa de hoje, né? Com certeza. Além de termos 3 sessões para analisar, as matérias que foram trazidas pelos ministros nessas primeiras sessões são matérias que geraram grandes debates e, afinal de contas, o resultado dessas matérias debatidas vai influenciar na vida de muitas pessoas. É o caso exatamente do primeiro processo que vamos destacar no Síntese de hoje. Um julgamento que começou na sessão plenária, em uma sessão plenária anterior, na verdade. Ele voltou ao plenário do Supremo Tribunal Federal já na abertura dos trabalhos do segundo semestre. Trata-se da ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 46. As partes: Abraed, Associação Brasileira das Empresas de Distribuição versus Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A ACT. Aqui temos também interessados que figuram no processo sem figurar como parte no processo. O Sindicato Nacional das Empresas de Encomendas Expressas e a Associação Brasileira de Empresas de Transporte Internacional, ABRAEC. Lídia, podemos resumir este processo como sendo um debate fundamental sobre a questão do monopólio dos Correios. É uma característica que existe no Brasil, que a entrega de diversos tipos de encomendas, de cartas, ela tem, ou quem detém esse monopólio é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Qual a argumentação que foi apresentada, no caso, pela Abraed, para se argumentar que houve um descumprimento de preceito fundamental que justificaria a apresentação desta ação? Bem, os argumentos principais são o fato de que, na prática, várias empresas particulares já fazem esse tipo de trabalho, que seria a entrega de correspondências, de encomendas para diversas pessoas no país. Então, tudo gira em torno do artigo 21 da Constituição, inciso 10, que diz que a União é a responsável por manter o serviço postal. E essas empresas entendem que essa manutenção não significa que houve uma intenção do legislador, ao criar essa nova Constituição de 88, de dizer que a empresa de Correios e Telégrafos é a única que pode exercer essa atividade. Então, como elas já exercem e existe uma legislação, assim também como existe a Constituição Federal prevendo essa situação, eles entendem que vai contra princípios e preceitos fundamentais, como, por exemplo, a livre iniciativa, que é previsto também na Constituição Federal. Então, são alguns dos argumentos trazidos por essas empresas. Vale lembrar que o julgamento ele começou já em sessões anteriores do Supremo Tribunal Federal. E há um detalhe: o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista apresentado pelo ministro Menezes Direito. Nesta sessão de abertura, havia previsão de apresentação do chamado voto-vista do ministro Menezes Direito. Mas aí tivemos uma situação curiosa. O ministro Menezes Direito não encaminhou o voto, e sim, ele se manifestou como tendo incorrido em uma suspeição. Não, na verdade, não uma suspeição. Ele estava impedido de votar. Por que teria sido esta caracterização de impedimento de voto do ministro Menezes Direito? Bem, existe no Código de Processo Civil alguns casos de impedimento, por exemplo, como ter atuado como perito, como testemunha nos autos daquele processo, e existem alguns casos de suspeição, que já seria uma questão mais subjetiva. Então, o ministro, verificando alguma situação que o enquadrou dentro dessas hipóteses de impedimento, manifestou-se nesse sentido. É de ofício que se faz, e quando o ministro ou qualquer magistrado não faz esse pronunciamento de que está impedido de participar daquele julgamento, porque isso poderia influenciar na sua imparcialidade, então ele prefere de ofício se manifestar com relação ao impedimento ou suspeição e
caso ele não faça, a parte poderia manifestar-se a respeito do impedimento do ministro. Gerando até uma nulidade posteriormente do processo. Com certeza. Vale lembrar que é uma situação extremamente comum, até porque os ministros do Supremo Tribunal Federal são provenientes, eles vêm de outras áreas do próprio Poder Judiciário, muitas vezes, como, por exemplo, o próprio ministro César Peluso, ele é juiz de carreira, o ministro Marco Aurélio foi juiz, foi ministro do TST, Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Gilmar Mendes foi membro da Advocacia Geral, foi advogado-geral da União. E muitos processos já passaram exatamente pelos ministros em ocasiões anteriores. E é uma situação comum. E isto gerará efeitos na contagem de votos, como vamos ver daqui a pouquinho. No caso desta sessão plenária do dia 3, portanto, não houve a apresentação do voto do ministro Menezes Direito por conta deste impedimento declarado pelo ministro. Então, o ministro Gilmar Mendes, ele acabou votando, ou melhor, ele acabou refazendo um voto, uma manifestação a qual ele tinha, modificando uma manifestação anterior no mesmo processo, e citou julgamentos precedentes sobre a questão dos monopólios dos Correios, como veremos agora, embasando as respectivas conclusões sobre o caso. Vamos acompanhar. Há também manifestação do ministro Eros Grau nos autos da ADIM 2847, da relatoria do ministro Carlos Veloso, reportando-se as lições de Luiz Roberto Barroso. Nesse julgado examinaram-se leis do Distrito Federal que tratavam da exploração de loterias. Afirmou, então, o ministro Eros Grau. Não há dúvida de que a exploração de loterias é serviço público, afirmando, é Luiz Roberto Barroso quem diz, Revista de Direito Administrativo, volume 220, que são serviços públicos as atividades que a lei definir como tal, submetendo-as a uma disciplina específica. Concluo, portanto, que o serviço postal previsto no inciso 10 do artigo 21 da Constituição é serviço público. O entendimento funda-se, sobretudo, em interpretação sistemática do texto constitucional. Ora, caso assim não fosse, ou seja, caso se tratasse de mera atividade econômica que poderia admitir a atuação estatal por razões de interesse público, não haveria necessidade do disposto no artigo 21, inciso 10 da Constituição. Seria suficiente o comando do artigo 173 da Constituição, que se refere às hipóteses da atuação estatal direta na atividade econômica por razões de segurança nacional ou interesse coletivo. De todo modo, mesmo considerando que a atividade postal é serviço público, não há como negar o tratamento constitucional peculiar sobre esse serviço, ou em relação a esse serviço. Diferentemente do que dispõe os incisos 11 e 12 do artigo 21 da Constituição, não há no inciso 10 referência à exploração direta ou mediante concessão, permissão ou autorização da atividade. Veja que no artigo 21 diz, compete à União. 10. Manter o serviço postal e o Correio Aéreo Nacional. 11. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, etc. Entendo que a utilização do verbo manter, ao invés de explorar diretamente, significa que a Constituição concedeu ao legislador ordinário alguma flexibilidade quanto à escolha adequada do modo pelo qual a administração deverá assegurar a prestação do serviço postal a toda a sociedade. Mais à frente, fechando as conclusões, o ministro Gilmar Mendes fala sobre as definições dos chamados produtos postais. Para ele, fica claro que muitos produtos não estariam incluídos no monopólio. Nesse sentido, tais atividades não estão abrangidas pelo regime de exclusividade previsto no artigo 9º da Lei 6.538 de 78. Não podemos negar que o avanço tecnológico influi no exame da matéria. Atualmente, por exemplo, o envio de boletos bancários é feito, ou pode ser feito, mediante mensagem eletrônica via internet, prescindindo do transporte ou distribuição nos moldes tradicionais, seja pelos Correios, seja por essas próprias empresas privadas. O tribunal não pode ignorar a realidade sob pena de suas decisões ficarem despidas de qualquer eficácia. É o que ocorrerá se entendermos que quaisquer das atividades postais devem ser prestadas exclusivamente
pela União nos moldes hoje desempenhados pela ECT. Necessário, portanto, que o legislador esteja atento para a implementação de modelos de prestação de atividade postal condizentes com essa realidade social e tecnológica vigente, sem prejuízo do dever estatal de manter o serviço público postal, nos termos do artigo 21, inciso 10 da Constituição Federal, como, aliás, destaquei no início do meu voto. Dessa forma, estou a reconhecer que a prestação exclusiva pela União da atividade postal limita-se ao conceito de carta, cartão postal, correspondência agrupada e fabricação de selo, nos termos do artigo 9º da Lei 6.538, não abarcando a distribuição de boletos bancários, contas de luz, contas de água, telefone, luz, jornais e periódicos, os quais se inserem na noção de encomenda ou impresso e não são indicados no referido artigo 9º entre as atividades de prestação exclusiva monopólio pela União. Portanto, já em relação a esta questão, assumo uma posição intermediária em relação à recepção ou à não recepção, propondo uma interpretação conforme. Pois é, Lídia, já vamos então, portanto, lembrando que o ministro Gilmar Mendes ele fez uma modificação em relação ao voto apresentado anteriormente, mas vamos desse último ponto colocado por ele. Interpretação conforme. Interpretação conforme é uma técnica de se interpretar leis de acordo com a Constituição, por isso que a gente chama de interpretação conforme. Conforme o quê? Conforme o que a Constituição prevê. Então, ao invés de se declarar uma lei inconstitucional ou dizer que ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, a interpretação conforme traz um novo entendimento para que não seja declarado que aquela lei seja inconstitucional ou não recepcionada. Então, faz com que ela se transforme numa lei que está em conformidade com a Constituição. O ministro Gilmar Mendes, quando ele diz isso, ele diz que ele interpreta o conceito de carta e diz que carta seria aquilo que é enviado pessoalmente para uma determinada pessoa, mas que também é considerado monopólio dos Correios. Então, as cartas, os malotes e cartões postais. Já o que não fosse dentro desse conceito, por exemplo, impressos, como por exemplo jornais que são entregues nas nossas residências, isso estaria fora do conceito de carta. Então, ele interpreta a lei que trata do monopólio, 6.538 de 78, de acordo com a Constituição, ao invés de dizer que ela simplesmente não foi recepcionada. E qual a diferença desses pontos em que o ministro Gilmar Mendes modificou o voto anterior? Neste ponto, quer dizer, nesta votação que ele fez no dia 3, em relação ao voto proferido anteriormente? Bem, as principais diferenças foram justamente essa interpretação com relação ao conceito de carta e também houve uma modificação no seu voto com relação à parte penal da lei que trata desse serviço postal. Então, em primeiro lugar, o ministro Gilmar Mendes, nessa sua segunda manifestação, ele citou vários precedentes do STF, onde ele analisou que a jurisprudência do STF já é no sentido de considerar o serviço postal como um serviço público e não uma atividade econômica. Daí a gente já tem uma grande diferença, porque se é atividade econômica, não haveria a possibilidade de monopólio. Se é serviço público, então pode haver um monopólio. Mas a grande modificação foi nesses conceitos que ele trouxe a respeito do que é ou do que não é carta. E o segundo ponto de modificação foi porque na sua primeira manifestação, ele disse que os artigos 42, 43, 44 e 45 da lei deveriam ser considerados inconstitucionais, que é a parte penal. Já nessa segunda manifestação, ele entende que só o 42 é que deve ser declarado inconstitucional, porque afetaria, então, ou seja, se nem todos os tipos de bens que são trazidos e levados pelos Correios é monopólio da União, então nem todo mundo poderia ser acusado de cometer aquele crime. As diversas colocações que foram feitas em sessão anterior e também nesta sessão vão sedimentando posições e argumentos que são analisados pelos ministros na tentativa de chegar a um consenso ou pelo menos a uma maioria para a definição da questão. Esse julgamento, como vimos, foi iniciado em uma sessão anterior. E quem abriu divergência em outra sessão foi o ministro Eros Grau, que nesta sessão do dia 3 de agosto pediu a palavra para reforçar o respectivo entendimento. Neste ponto, houve um debate no plenário sobre estes conceitos, como vamos rever agora. Eu não posso falar em monopólio
aí não é monopólio, porque o monopólio é de atividade econômica. Aí o que há é um privilégio. Privilégio de serviço público. Eu destaquei isso em voto da portanto, não é exceção. Não é, se me permitir, aí é um lugar do Estado. Não é? Aliás, a própria noção de Estado moderno, que surge a partir de inúmeros movimentos e fenômenos, encontra nesse fenômeno do privilégio postal um dos seus elementos fundamentais. Portanto, só para esclarecer, eu não posso raciocinar em termos de iniciativa privada, porque esse é um lugar do Estado. Não é? Bom, eu não sou eu quem diz é a Constituição. Eu só queria afirmar isso. Me perdoe, só para dizer, eu até gostaria que, eventualmente, as coisas não são, às vezes, do jeito que a Constituição diz, mas é que ela diz isso. Ministério, se Vossa Excelência me permite uma parte, com todo respeito, evidentemente, eu tenho a impressão que esta ideia de privilégio está ligada à ideia mercantilista que prevaleceu nos séculos XV e XVI, e data vênia não tem mais lugar no mundo globalizado do século XXI, pelo menos na seara econômica. E o conceito, eu procurei mostrar que o conceito que se adotou em relação a esse serviço é um conceito muito peculiar. Manter o serviço postal é realmente diferente do que se adotou para as atividades econômicas em geral. Tenho consciência de que... Senhor presidente, me perdoe, mas certamente Rui Barbosa, quando formulou a distinção entre privilégio de serviço público e monopólio de atividade econômica, já se referia à República, à nossa República. Por isso que eu insisto nisso, e o meu fundamento é um texto de Rui Barbosa. E a questão, Luiz Pérez, que nós estamos a discutir agora é a abrangência deste serviço postal com essas características de atividade exclusiva, para não usarmos a expressão monopólio. Porque, claro, os Correios continuam a exercer essas atividades de maneira ampla, só que também num contexto, vamos chamar assim, de concorrência, né, com as demais empresas. Se verifica que são vários conceitos que definem a questão da análise fundamental sobre a possibilidade ou não de haver um monopólio, sobre o que é monopólio, sobre os tipos de produtos que são veiculados, seja de uma perspectiva de monopólio, seja de uma perspectiva de que é uma atividade econômica que deve ser ampliada, se em parte ou não. E isso marcou todo o debate, não é, Lídia, que se caracterizou a partir daí com esses posicionamentos diferenciados. Mas aí, isso é claro, dito de maneira muito resumida, e isso se estendeu por uma parte significativa da sessão. O resultado, Lídia, é que no final das contas, em relação aos votos, acabou se gerando a um impasse. Isso. Que não poderia ser caracterizado propriamente como um empate nos votos, mas uma falta de totalização de votos necessários para que se declarasse um resultado. De que maneira isso se deu, Lídia? Isso. Da maneira que o ministro Menezes Direito se declarou impedido, nós então tínhamos apenas 10 ministros participantes dessa votação. Então, surgiram 3 correntes distintas com relação ao pensamento sobre essa questão do monopólio. A primeira foi trazida pelo ministro Marco Aurélio, que entendia que o monopólio ele deve ser totalmente quebrado, ou seja, não há exclusividade da União por meio da empresa de Correios e Telégrafos para fazer esse serviço. Já aí veio a segunda corrente, que seria trazida pelo ministro Eros Grau, que é extremamente contrária à do ministro Marco Aurélio, no sentido de que o serviço postal é exclusivo da União, não deveria ser feita essa abertura para empresas particulares. E veio essa terceira hipótese, que foi inclusive trazida pelo ministro Carlos Brito, e depois ele até fez uns esclarecimentos,
mas que foi bem explicada pelo ministro Gilmar Mendes, que seria essa questão de interpretação conforme, ou seja, algumas correspondências poderiam ser de monopólio da União através da empresa de Correios, outras não, poderiam ser abertas e praticadas por outras empresas também. Agora, a divisão justamente dos votos em relação a essas correntes que geraram um debate interessante no plenário do Supremo Tribunal Federal é que levaram exatamente ao impasse que foi resolvido na sessão posterior do Supremo Tribunal Federal. Por causa desse impasse no julgamento da DPF 46, este tema do monopólio dos Correios voltou ao plenário na sessão da quarta-feira. E é o que nós vamos ver no próximo bloco do Síntese.